A gente vai seguir falando sobre o Federal Reserve para repercutir a indicação de Donald Trump para a chefia do Fed. Eu converso agora com Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Danilo, seja muito bem-vindo, é sempre um prazer dividir tela com você. Maravilha, Vitor, prazer é nosso. Vamos lá mais uma vez aqui com vocês. Vamos lá mais uma vez. Eu queria entender, Danilo, como é que o mercado está, de fato, interpretando, né, essa indicação de Kevin Warsh para a cadeira de Jerome Powell, porque a gente tem sinalizações muito claras daquilo que Donald Trump pelo menos disse que queria. Essa indicação, ela confirma essa intenção de cortar os juros na canetada, de transformar os juros dos Estados Unidos em zero, quem sabe, ou até mesmo negativo? Olha, eu acho que não. Na verdade, o mercado reagiu com um certo alívio, né, ao comparar, né, o Warsh com os outros candidatos que estavam listados aí como possíveis indicações. Agora, por um outro lado, as últimas declarações, ou as declarações ao longo do ano passado do Kevin Warsh, vão sim na direção, né, de favorecer uma política monetária com menos juros, né, no jargão do mercado, uma política talvez um pouco mais dovish. Mas, olhando para o histórico do Kevin Warsh, nem sempre foi essa a posição dele, né? Vamos lembrar que ele já teve uma passagem pelo Fed e foi um daqueles que advogavam juros mais altos quando ele esteve lá na primeira vez. Falar um pouquinho mais sobre esse histórico de Kevin Warsh, né? Porque, como você disse, foi um dos defensores exatamente de juros mais altos. Também durante a crise de 2008 defendia uma injeção de liquidez nos mercados, virou um grande interlocutor da gestão de Ben Bernanke junto às principais instituições financeiras do país. Também tem experiência no setor financeiro. Eu queria entender, dado esse perfil, dá para dizer que Donald Trump ele não confirma pelo menos essas intenções? Seria mais talvez uma tentativa de jogar para a galera e aí na hora de atuar mostra-se um pouquinho mais conservador em relação exatamente à condução da política monetária? Olha, eu acho que vai nessa direção sim, né? Se a gente observar, vamos dizer assim, as estratégias, entre aspas, do presidente Trump ao longo do último ano, tinha muito disso que você falou, né? Quer dizer, tem em primeira mão um anúncio ou anúncios, né, que causam grande rebuliço, vamos dizer assim, entre analistas e agentes do mercado, mas ao perceber as reações, o que acontece é que, no final das contas, as políticas são um pouco menos, vamos dizer assim, turbulentas. Ainda tem muita turbulência no cenário, claro, né? Mas eu acredito que a indicação de alguém que já passou pelo Fed, que tem, né, uma trajetória acadêmica também sólida, né, e muita representatividade junto ao setor financeiro, né, afasta, né, um risco maior de uma captura política do presidente do Fed, né, nesse momento. Então, acho que é bem na linha do que você falou mesmo. A gente acompanhou nessa definição da tendência de política monetária, né, o FONC definindo a manutenção do juro no patamar entre 3,5% e 3,75% na última quarta-feira. Só que a gente teve as indicações de Donald Trump, mais uma vez, divergindo da maioria dos governadores do Fed, né, dos diretores do FONC, acerca exatamente dessa manutenção, né, votando por uma redução nos juros. Dá para gente, de novo, como é que está funcionando exatamente a cabeça de Donald Trump? A gente teve Stephen Miron, por exemplo, né, se posicionando de uma forma bastante enfática em relação a um corte bastante significativo, de meio ponto, né, na reunião em que cortou-se 0,25, né, reduziu-se 0,25 o intervalo de juro por lá, ou seja, se mostrando mais radical do ponto de vista de confirmar essa tese de Donald Trump. Por que, então, uma mudança tão expressiva nesse perfil indicado agora para a presidência do Fed, quando tinham alguns membros que corriam por fora e pareciam rezar essa cartilha de Donald Trump de uma forma mais enfática?
Olha, eu acho que vai exatamente na direção do que a gente estava falando antes. Eu acho que ele estava percebendo que o risco, né, de uma percepção de que o Fed poderia ser capturado politicamente geraria movimentos, né, reações muito ruins, né, no mercado, dentro e fora dos Estados Unidos. Então, um dos, vamos dizer assim, principais itens geradores de incerteza nos últimas semanas, últimos meses, tinha exatamente ligação com essa possibilidade. Então, acho que ao nomear ou ao indicar, né, o Kevin Warsh, ele ao mesmo tempo mantém alguém que recentemente vem se manifestado no sentido de ser pró menos juros, portanto, na linha do que ele gostaria, né, e, em segundo, alguém que tem uma trajetória, né, mais do lado técnico, com passagem no Fed durante governos democratas. Então, tudo isso afasta, né, o que muitos têm chamado de um risco de cauda, dessa captura política do Fed. A gente tem que lembrar aqui, Vitor, o seguinte, né, você ser mais dovish, né, ou ser mais pró, né, juros baixos, não necessariamente, aliás, não tem nada a ver com você ser capturado politicamente. Né? A gente sabe que em economia, em geral, e em política monetária em particular, existem visões diferentes, né, com um embasamento técnico. A gente sempre fala que economia não é uma ciência exata. Então, por isso que você tem um comitê, né, de 12 pessoas, no caso do FONC. Se fosse uma ciência exata, a gente botava um algoritmo ali rodando que, né, teria como output a política monetária ótima. Né? Felizmente ou infelizmente, não dá para fazer isso. Então, claro, né, tem todo um estofo técnico baseado em modelos estatísticos, em análise empírica, em teoria econômica que embasa as decisões, mas no final das contas as pessoas podem divergir aqui e acolá com relação ao melhor curso a ser tomado. Então isso acontece nos Estados Unidos, acontece no Brasil, acontece em todos os bancos centrais. Né? É exatamente por isso que você tem um comitê, né, de pessoas que vão interpretar o mesmo conjunto de dados, né, e a mesma modelagem, vão ter acesso a esse ferramental analítico, mas aí, no final das contas, vão ter a sua interpretação, a sua posição pessoal sobre isso. Então, o que eu vejo, só para resumir aqui, é que, claro, né, Trump está escolhendo pessoas com uma postura mais dovish, ou pelo menos mais dovish nos últimos tempos, para tentar colocar aquilo que ele gostaria. Mas uma vez sentado na cadeira do Fed ou do FONC, acho que esses profissionais estão, mesmo que mais dovish, trabalhando com embasamento técnico. Danilo não dá ideia, porque na Albânia já teve ministra de inteligência artificial indicada para o governo, viu? Então, quem sabe essa moda não pega mundo afora, a gente começa a escolher diretor do Banco Central também, o ChatGPT sendo diretor do Banco Central. Brincadeiras à parte, a gente tem ainda duas reuniões sob comando, sob a batuta de Jerome Powell, né? A reunião de 17 e 18 de março e a reunião de abril, 28 e 29 de abril. Eu queria entender, dada essa perspectiva do mercado, né, pelo menos ainda essa incerteza acerca da condução de Kevin Warsh à frente do Federal Reserve, dá para a gente cravar que essas duas últimas reuniões, talvez Jerome Powell assuma um papel até um pouco mais conservador? Pergunto se haveria espaço para uma redução de juros, até porque a Bolsa de Derivativos CME Group, né, aponta uma probabilidade de 15,4% apenas de cortes e uma perspectiva de uma manutenção de 84,6%. Dá para a gente levar em consideração alguns fatores que não os dados do Fed, né, os dados disponíveis para o Fed, emprego, inflação, e sim uma postura um pouco mais conservadora, projetando algum tipo de certeza para o futuro por parte de Jerome Powell? Eu acredito que não. Eu acho que o Powell já, nessa reta final, né, acho que já deu mostras de sobra de que ele vai seguir aí a cartilha técnica, e não só ele, como acho que grande parte, a totalidade do colegiado, né? Acho que para a gente aumentar a probabilidade de ter redução de juros ainda sob a presidência do Powell, só se a gente tiver evidências muito mais claras de que o mercado de trabalho está enfraquecendo mais rápido, que a gente pode ter um cenário, vamos dizer assim, de recessão voltando para o radar. Tirando isso, acho que as atuais apostas
tem tudo para se confirmarem e a gente só vai ver mudança em taxa de juros de junho para frente. Danilo, então, aparecendo aqui algumas falas em tempo real do diretor do Fed, né, Stephen Mayer, indicado por Donald Trump, dizendo que está animado para ver Kevin Warsh na presidência do Banco Central, mas existe um trecho aqui dizendo: presumo que o Warsh ocupará meu lugar no Conselho do Federal Reserve. Dada essa possibilidade, espera-se que o próprio presidente do Banco Central, o Jerome Powell, não renuncie exatamente a esse posto no Conselho do Fed, porque ele evitou, inclusive, né, responder isso à imprensa logo depois da definição dos caminhos para os juros lá no país. Essa é uma pergunta que eu não saberia responder e acho que é a curiosidade de muitos analistas nesse momento, né? Será que já deu para o Powell, ele falou assim, vou pegar o meu boné aqui e voltar para o setor privado, ou se ele vai continuar lá sentado como um diretor, apesar de não ser mais o presidente? Essa pergunta eu acho difícil. Se eu pudesse arriscar, eu acho que o Powell sai, porque ele está há muito tempo já, né, no Fed. Mas é um mero chute, né, nessa altura do campeonato. Danilo, mas quem que aguenta também, né, conduzindo o seu trabalho, indo trabalhar todo dia, ficar sendo xingado, sendo desrespeitado nas redes sociais, realmente não deve ser tão agradável assim. Conversei com o Danilo Igliori, economista-chefe da Nomad. Danilo, sempre um prazer conversar com você. Muito obrigado. A gente que agradece, Vitor. Conta sempre com a gente. Você também. Abração.